Eu peço que você abra sua Bíblia novamente no livro de Apocalipse, capítulo 5. O mesmo texto que foi lido aqui nessa noite, eu gostaria de estar ministrando para você agora nesse instante, tá? Vamos estar fazendo a leitura só de alguns versículos que eu quero que você observe juntamente comigo. Apocalipse, capítulo 5. Aleluia. Esse Jesus é muito bom, né, igreja? Sentado mesmo como estamos, irmãos, já foi feita a leitura desse texto, portanto, o meu objetivo é só dar alguns destaques aqui para vocês. Primeira coisa que eu queria que vocês observassem é que existe uma cena no céu. João está lá na ilha de Patmos. João já era um idoso, e um idoso, já bem velhinho, era um risco para o Império Romano, mesmo sem pegar em espada, mesmo sem pegar em escudo, mesmo sem formar um exército para se rebelar contra Roma. João era um grande perigo para o reino desse mundo. Aleluia. E por que ele era um grande perigo para o reino desse mundo? Porque a mensagem que ele pregava era uma mensagem que mudava mentalidades. A mensagem que ele pregava era uma mensagem que transformava a maneira como as pessoas enxergavam a vida e o mundo. E por causa dessa mensagem, ele foi lançado para sofrer no final da sua carreira, numa ilha pedregosa, deserta, que era destino de criminosos, era destino de inimigos do Império Romano. E foi assim que fizeram com ele, exilaram ele nessa ilha terrível. Só que o que não sabiam, irmãos, é que para crente que tem intimidade com Deus, não adianta colocar ele no isolamento pensando que ele não vai influenciar mais ninguém. Crente que tem intimidade com Deus, mesmo no isolamento, ele continua recebendo revelação da parte do Senhor e influenciando a sociedade. Roma pensou que calou João. 2000 anos depois, estamos lendo o que João escreveu para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. João escreve esse texto, foi uma visão que ele teve. Ele estava olhando nessa visão o céu, ele está vendo o céu em visão. Quem aqui já teve visão? Eu nunca tive visão, irmão, eu já tive revelação. Mas visão, assim, com os olhos, Deus nunca me usou com visão. Mas eu creio em visão, porque tem várias visões que já se cumpriram na minha vida. Eu creio em visão. Pastor, você acredita em toda visão? Claro que não, que nem toda visão é de Deus. Nem todo sonho é de Deus, nem toda profecia é de Deus. A gente tem que ter inteligência e discernimento do Espírito, tá? Para temperar, para discernir o que é de Deus e o que não é. Mas várias visões de Deus, irmão, já se cumpriram na minha vida. Então eu creio em visão. João aqui estava tendo uma visão. João estava vendo o céu nitidamente. Eu creio, irmão, que ele estava vendo uma cena real. Ele usou linguagem figurada, mas ele estava vendo uma cena real. Uma vez eu estava fazendo uma oração com uma amiga e um grupo de intercessão, que nós éramos uns jovens que dirigiam uma consagração numa igreja sede, bastante gente, vários lugares para essa consagração. E eu me recordo que ela separou um tempo para estudar para a faculdade durante 6 meses, e durante esse período que ela estava estudando para a faculdade, Deus deu a direção para ela, uma revelação de quem ela ia colocar no lugar dela para dirigir a consagração durante aquele período. Eu desde novinho, irmão, sempre fui da Bíblia. Quando eu era criança, eu pregava já no meio das crianças lá da igreja, no culto infantil que tinha na salinha lá em cima. Então eu sempre gostei de Bíblia, e nunca Deus tinha me usado em revelação e nada disso. Ela, pelo contrário, irmão, Deus revelava para ela tudo. Pensa numa menina usada por Deus. A igreja era lá em Santa Cruz, tinha gente que vinha de Campo Grande, tinha gente que vinha da Tijuca, tinha gente que vinha de Niterói, tinha gente que vinha de tudo canto, porque o povo, quando vê Deus operando, ele quer participar também. E aí o que aconteceu? Ela tirou esse período e Deus falou para ela, ela orou a Deus, falou: Senhor, quem eu posso colocar no meu lugar? E depois dela, irmão, tinha um vice, e depois do vice tinha um segundo vice, depois dela tinha um terceiro vice, e eu estava lá para o final, que eu ia lá só ajudar. E sabe o que aconteceu? Ela olhou para mim e falou: Jefferson, Deus me revelou quem foi. O pessoal, Deus me revelou quem foi. Só que eu não me conformei com o que Deus me revelou. Eu fui no pastor da igreja perguntar para ele. E eu disse para ele: pastor, preciso tirar 6 meses de estudo, preciso que alguém fique no meu lugar. O pastor chegou para ela e perguntou: quem é a equipe?
a equipe é o fulano, é o ciclano. Quem é o teu vice? É o fulano. Quem é o teu segundo vice? O Beltrano. E quem vem depois? O ciclano. Quem vem depois vem o Jefferson. Aí o pastor olhou para ela e falou assim: coloca o Jefferson. Irmão, quando ela falou coloca o Jefferson, gelou minha barriga. Eu falei, minha perna tremeu na hora. E ela falou: quer uma notícia, Jefferson? Foi você que Deus tinha me revelado, só que eu não queria tomar a decisão sozinha, por isso eu fui falar com o pastor. E aí, irmão, eu entrei em desespero, sabe por quê? Porque o povo estava lá na consagração sábado de manhã por causa de visão e revelação. E eu era da Bíblia. Eu pensei, misericórdia, Jesus, quando essa menina voltar, acabou a consagração, não vai ter mais ninguém. Irmão, entrei em desespero, comecei a orar de manhã, de tarde, de noite. Eu ia para o monte 3 vezes na semana. Não tinha uma vigília que eu faltava. Foi o tempo que eu mais busquei na minha vida. E pela misericórdia do Senhor, foi o tempo que Deus começou a me usar de maneira diferente. Só que eu tinha um problema, eu tinha uma garganta que era muito frágil. Quando eu era criança, meu pai me levou até no otorrino. E o otorrino falou que não era nada de especial, era só uma garganta um pouco frágil mesmo, que eu não falava muito, eu ficava rouco. E eu começava a dirigir a consagração. A consagração era de 9 a meio-dia, só que sempre acabava meio-dia e meia, 1h. Quando dava 10h30, eu já estava sem voz, rouco. Porque no início da consagração, o pessoal só chega no final, né? No início da consagração, eu ficava lá sozinho, cantando 10 hinos da harpa, até o povo chegar. Irmão, essa é a irmã. Irmã. Por isso, quando vem líder de departamento, irmão, reclamar comigo, eu falo, vai, lidera que Deus faz a obra. Porque eu sei que você vai aguentar, por isso que eu pego no seu pé. Que eu aguentei, Deus me deu graça. Dava 10h30, irmão, eu ficava rouco. E eu dirigi o resto da consagração assim, sem conseguir falar direito. Teve uma semana que eu fiquei enfesado. Eu orando no meu quarto, e eu falei para Deus: Deus, desse jeito não dá para continuar dirigindo consagração. Ou o Senhor faz alguma coisa na minha garganta, ou me tira. Porque não tem condição de dirigir uma consagração até meio-dia e meia. 10h30, 11h eu já estou rouco, já estou sem voz. Né? Durante a semana reuni para orar com um grupo. Aí essa jovem estava orando conosco. Ela veio falar comigo assim: Jefferson, Deus está me dando uma visão agora. Eu falei: que visão? Deus está me dando uma visão do teu quarto. Eu nunca entrei na tua casa e nunca entrei no teu quarto, mas eu estou vendo 2 camas, um armário planejado, uma escrivania, mas tu não senta nela. Irmão, eu não suportava sentar naquela escrivania, porque ela é de cara para a parede, e eu não conseguia me concentrar de cara para a parede. E ela falou assim: eu estou te vendo orando no quarto. Você não está ajoelhado, você não está sentado, e você não está apenas em pé, você está andando. Era o jeito que eu orava todo dia. Eu só orava andando dentro do quarto. E ela falou assim: eu estou te vendo nessa visão, você falando assim com Deus: Deus, se o Senhor não tocar na minha garganta, não tem como eu fazer a tua obra. Estou eu, Senhor, tocando na tua garganta. A partir daquele dia eu nunca mais fiquei rouco na consagração. Eu tenho motivo para crer em visão. Aleluia. Se eu vi que visão se cumpre na minha vida, irmão, que ela descreveu os detalhes do meu quarto, eu creio que essa aqui foi uma visão que Deus deu para João real. João viu o céu, e ele viu um livro que tinha muitos selos. Antigamente, a forma de lacrar alguma coisa era através de selo. Se colocava cera e colocava o anel do rei nessa cera. E aquele selo ali, para abrir a carta, tinha que quebrar o selo. Então quem recebesse a carta com o selo quebrado, sabia que a carta foi violada. Então o selo servia para lacrar, somente para o destinatário abrir a carta. E aí o que aconteceu? João viu um livro, escrito por dentro e por fora, e selado, com 7 selos. E esse livro era tão extraordinário que não existia no céu alguém que podia olhar para o livro, tampouco tocar nele. E aí o anjo brada, no versículo 2, quem é digno? Olha o que está escrito na sua Bíblia, no versículo 2, de Apocalipse 5, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E está escrito no versículo 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Irmãos, olha que extraordinário.
Os anjos que ficaram no céu, irmãos, foram os anjos que não se rebelaram contra Deus. Estamos falando aqui de seres santos, de seres perfeitos. Estamos falando aqui de seres realmente consagrados, que adoravam 24 horas por dia perante a face do Senhor. Estamos falando aqui de seres que nunca pecaram, mas entre todas as miríades e miríades de anjos não existia um digno. Depois o anjo diz que também não há no céu, mas também não há na terra. Se no céu não tem, irmão, conta um pouco na terra. Não é verdade? Onde estão os pecadores? E ele continua: nem tão pouco debaixo da terra, nem os que morreram, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Moisés, até entre os mortos não há um digno de olhar para o livro e de desatar os seus 7 selos. João então dá uma pane nele, dá um desespero nele, dá uma angústia nele. Como é que pode, no lugar onde tem tantos seres santos, não ter ninguém digno? Ele fica tão assustado com essa cena que ele começa a chorar. Mas aí vem um velhinho, um ancião de dias, um ancião chegou para ele e falou: João, não chores, aleluia, não chores, não fica atribulado não, não fica desesperado não. Tem um que pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi. Ele venceu para ser digno. Irmãos, decore essa expressão: ele venceu para ser digno. Repita comigo: ele venceu para ser digno. Isso, para ser digno. Venceu para. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Depois João vê os anjos louvando a Cristo. E no versículo 9, mais uma vez nós vamos ver o anjo louvando: digno és de tomar o livro e de desabrir os seus selos. Aí vem uma conjunção aí que dá a causa: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Por que Jesus, por que o Cordeiro, por que o leão da tribo de Judá, porque a raiz de Davi, porque Cristo, nosso mestre, ele era digno de desatar o livro e seus 7 selos, porque ele morreu e comprou homens de toda tribo, língua e nação para o nosso Deus. A dignidade de Cristo teve uma causa, e eu vou falar sobre isso nessa noite. Mas antes eu quero falar acerca de que livro é esse. Que livro é esse tão importante, pastor? Esse livro aqui, irmãos, é o livro que continha os destinos da humanidade. Se você continuar lendo Apocalipse capítulo 6 em diante, você vai ver que a partir do momento que o primeiro selo foi aberto, Deus liberou tudo aquilo que estava guardado como juízo para a humanidade por causa dos seus pecados. No primeiro selo é liberado um cavalo branco, no segundo selo um cavalo vermelho, no terceiro selo um cavalo negro, no quarto selo um cavalo amarelo, e cada um desses cavalos representava um juízo de Deus sobre a terra. Depois dos selos nós temos as trombetas, depois das trombetas nós temos as taças, e depois de tudo isso nós temos o retorno glorioso do Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu, mas vai voltar para estabelecer o seu reino eterno. Aleluia. Então, queridos, esse livro ele liberava os destinos da humanidade. Ele liberava os destinos da humanidade. Se esse livro ele liberava os destinos da humanidade, somente uma pessoa, um ser humano, melhor dizendo, um ser humano poderia liberar os destinos da humanidade. Somente um ser humano. Aleluia. E aqui, irmãos, eu quero falar de 2 tipos de dignidade. Mas antes de eu falar desses 2 tipos, eu quero falar que existe uma diferença como nós vemos dignidade hoje, como a Bíblia vê dignidade. Dignidade antigamente era algo que você conquistava através de muita dedicação e fidelidade.
Dignidade era um status que você tinha que impunha respeito aos outros. Quanto mais digno você era, mais respeitado você era. Mas para ser digno, você tinha que fazer por merecer essa dignidade. E existe a dignidade nos dias de hoje. Desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, todo o movimento constitucionalista, a partir da Segunda Guerra Mundial, estabeleceu que todo homem ele nasce com a dignidade inerente, é o princípio da dignidade da pessoa humana que está previsto em quase todas as constituições do Ocidente pós-Segunda Guerra Mundial. Para a nossa civilização, o homem já tem uma dignidade em si, ele não precisa conquistar dignidade nenhuma, ele já tem dignidade só por ser um ser humano. Esse conceito de dignidade, irmãos, ele não é um problema grave, se você consegue aliar com o primeiro conceito, de dignidade como algo que se conquista. Hoje em dia todo mundo tem opinião sobre tudo, mas nem toda opinião tem o mesmo peso. Uma é a opinião do médico que te orienta a tomar um remédio, outra é a opinião do teu vizinho que manda você tomar um chá. Existem pesos diferentes para autoridades diferentes. Roboão, no momento que estava numa crise, que 10 tribos estavam querendo que ele aliviasse o fardo do povo, Roboão ouve os anciãos de Israel e eles dizem: alivia o fardo do povo que ele vai te servir. Mas o que ele fez? Foi ouvir os amigos, a molecada que foi crescida com ele. E a molecada diz: fala para eles que se eles se rebelarem, você vai dar uma coça neles que eles nunca mais vão esquecer. O que Roboão fez? Seguiu o conselho de quem tinha autoridade, de quem conquistou aquela sabedoria com o passar dos anos e aconselhando o pai dele? Não, ouviu os molecotes, falou isso para o povo. No dia seguinte o povo se rebelou e se voltou contra ele. Em vez de 12 tribos, ficou só com 2, porque Deus foi misericordioso com Davi, o seu avô. Então, nem toda opinião tem o mesmo peso, nem toda pessoa tem a mesma dignidade. Isso sempre foi entendido assim até a época moderna. Hoje não, todo mundo tem a mesma dignidade, o que é um equívoco muito grande, porque a gente dá importância igual para pessoas que têm sabedoria, conhecimento, experiência diferente. Então, dignidade, irmãos, para a época da Bíblia, para todas as sociedades ocidentais, tradicionais, se você for no Japão é assim, se você for na China é assim, se você for no Oriente é assim ainda, não mudou. Mas em qualquer sociedade tradicional, dignidade é algo que você conquista com lealdade, com dedicação, com esforço, com empenho, não é algo que lhe é inerente. Então tem isso é a diferença da dignidade antes e a dignidade agora. E tem outra diferenciação que eu preciso fazer com você, que é a diferença entre a dignidade pela posição e a dignidade pelo comportamento. Cada pessoa, irmão, ocupa uma posição na sociedade em relação aos outros. Por exemplo, eu, dentro da minha casa, sou o pai da Giovana. Giovana não pode gritar comigo. Giovana não pode me desrespeitar. Tem a nossa avó da minha esposa que mora conosco. Giovana não pode falar alto com ela. Às vezes eu estou lá estudando no quarto, na minha escrivania, e ouço a Giovana gritando com ela. Aí eu já levanto a minha voz. O leão já brada lá do quarto: Giovana, pede desculpa para tua avó agora, senão tu vai ficar de castigo agora. Irmão, é autoridade. Se ela não entender em casa o que significa autoridade, quando ela chegar na escola ela não vai saber o que é autoridade, quando ela chegar na igreja ela não vai saber o que é autoridade, quando ela chegar no trabalho ela não vai saber o que é autoridade. E quem não entende o que é autoridade, irmão, não cresce na vida, não adianta. Então, queridos, a dignidade, ela decorre tanto da posição, eu pai, a avó da dona Niva, a mãe, a avó, como também do comportamento. Então o rei, ele tem a dignidade de rei só por ser rei, mas ele também pode ser um rei indigno pelo seu comportamento. Ele pode ser um rei injusto, ele pode ser um rei mau, ele pode ser um rei trapaceiro. Então ele tem a dignidade do cargo, mas não tem a dignidade do comportamento. Decora isso, esses 2 tipos de dignidade: a dignidade do cargo e a dignidade do comportamento. Tem muita gente que procura o pastor: estou com problema na minha família, porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Calma aí, é seu pai, é sua mãe, baixa a bola, calma, respeita. Mas fez isso, é seu pai e sua mãe, honra teu pai
e a tua mãe. E a Bíblia não fala, honra o pai bom e a mãe boa. A Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe. É claro, irmão, que tem pai bom e tem pai ruim, quem que não sabe disso? Mas existe uma dignidade da posição e existe uma dignidade do comportamento. Às vezes ela tem da posição, mas não tem o do comportamento. A dignidade da posição já demanda um nível de respeito. Agora, quando a dignidade da posição se associa com a dignidade do comportamento, aí a autoridade é muito maior. Então as duas coisas precisam estar alinhadas, mas eu só quero mostrar para você que existem dois tipos de dignidade: a da posição e a do comportamento. Jesus, irmãos, ele era homem, mas ele era Deus. Se ele era Deus, como Deus, ele poderia desatar o livro e os seus 7 selos. Só que a dignidade para desatar esse livro, esses 7 selos, não estava relacionado com a dignidade de posição, estava relacionado com a dignidade de comportamento. Não está escrito que ele era digno de desatar o livro porque ele era Deus. Não estava escrito que ele era digno de desatar o livro porque ele era filho de Deus. Não estava escrito que ele era digno de desatar o livro porque ele estava sentado no trono. Estava escrito que ele era digno de desatar o livro porque ele venceu para ser digno. Estamos falando de uma dignidade de comportamento. Não bastava ser santo, não bastava ser anjo, não bastava ser Deus, não bastava uma dignidade de posição, era preciso ter uma dignidade de atitude. E aí no versículo 9 nós vemos a complementação. Por que ele era digno? Ele é digno porque com o seu sangue ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ele pode interferir no destino da humanidade, porque ele deu a sua vida em sacrifício pela humanidade. Ele é digno porque ele conquistou essa dignidade. Aleluia. Ele conquistou essa dignidade. Só que para conquistar a sua dignidade de comportamento, ele precisou abdicar da sua dignidade de posição. Porque como ele seria um homem que daria vida pelos outros homens se ele ainda tivesse em forma de Deus? Impossível, porque Deus não morre. É por isso que está escrito em Filipenses 2,5 que ele, sendo em forma de Deus, não fez questão de ser tratado como Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e estando na forma humana foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele precisou abdicar da dignidade posicional de Deus para viver a dignidade comportamental de homem que morreria pela humanidade. Ele abdicou. É por isso que lá no livro de João, capítulo 17, versículo 4 e 5, ele diz assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes do mundo ser fundado. A glória que Jesus tinha no céu, irmão, ele abriu mão. E ele abriu mão de tal maneira que ele passou a dizer aqui na terra: nada do que eu falo de mim mesmo, mas daquilo que o Pai me ensinou. Nada do que eu faço de mim mesmo, mas eu faço daquilo que meu Pai me concedeu. Ele era completamente dependente do Pai. E quando Satanás disse para ele: transforma a pedra em pão, usa o teu poder para se beneficiar, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou dependente do Pai. Eu abri mão de governar a minha vida, eu abri mão de usar a minha capacidade, os meus poderes para facilitar o meu ministério. É isso que Cristo está falando quando ele fala para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está falando: eu sou dependente da palavra que sai da boca do meu Pai. Quando ele disser come, eu vou comer. Tanto é que no final da tentação os anjos vieram e o serviram. Foi sobrenatural da mesma forma, mas foi no momento que o Pai mandou, e não antes. Então Cristo, meus irmãos, ele abdica da sua glória, da sua dignidade posicional, para ter a chance de conquistar, por uma dignidade comportamental de homem, a autoridade para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, ou seja, para liberar os destinos da humanidade. Ficou claro o que é dignidade comportamental? Ficou claro? Assentamos essa premissa, a diferença de dignidade posicional para dignidade comportamental? Se essa premissa está assentada, nós já podemos avançar. Qual é a dignidade do homem sem Deus, aos olhos da santidade de Deus?
A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o meu ouvido agravado para que não possa ouvir. Contudo, o pecado faz separação entre vocês e eu. O homem está separado de Deus, porque Deus disse para Adão: se você comer, você vai morrer. É por isso que Paulo repetiu lá em Romanos: aquela alma que pecar, essa certamente morrerá. Ou também, em outras palavras, o salário do pecado é a morte, e a primeira morte é a morte espiritual, que é a separação do homem e Deus. Então o homem sem Deus, irmãos, ele não presta para nada. O homem é pó, ele é cinza, ele é pecado, ele é uma mancha na história da criação. Porque por causa do pecado do homem, toda a criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, ficou sujeita à influência do pecado. Nasceram espinhos e abrolhos da terra por causa do pecado de Adão. É por isso que Paulo vai falar lá em Romanos 8, que a criação geme, aguardando com expectativa a redenção dos filhos de Deus. Porque quando nós formos redimidos, a natureza também será redimida. Então não contaminamos apenas nós mesmos. O pecado faz com que a gente contamine a nossa vida e faz com que a gente contamine até a natureza. Pastor, isso ainda está muito abstrato. Eu quero entender de maneira mais prática. Não tem aquele homem que gosta de ser namorador, ele não prejudica apenas a esposa. Esse homem namorador, ele vai para a rua, arruma uma, vai para a rua, arruma outra, e deixa um monte de filho dentro de casa, sem a convivência com ele, sem o amparo dele, sem o abraço dele, sem a orientação dele. Deixa um monte de filho complexado, porque os filhos veem ele dando presente para a filha das outras, e não recebem presente para eles. O que a gente mais ouve é isso. Quando a gente fala de pais que eram mulherengos, para ele aquilo era maravilhoso, mas para a família dele aquilo era destruição. Esse é o efeito do pecado, e eu estou dando só um exemplo prático acerca do efeito do pecado. O pecado, irmãos, ele adoece tudo onde ele chega. Então todo pecador onde ele chega, ele adoece tudo. Ah, mas pastor, eu sou uma pessoa tão boa. Não é nada. Participa do culto de segunda-feira que você vai descobrir. Os crentes que participam já balançaram a cabeça. Então, irmãos, se o homem sem Deus ele não é nada, ele é digno do juízo de Deus. Qual é a dignidade dos homens com Deus? Essa é a extraordinária obra da redenção. O homem com Deus, ele não é mais um homem pecador, ele passa a ser um homem redimido. Mas pastor, e tudo que ele fez de errado? Tudo que ele fez de errado, ele foi julgado, ele foi declarado culpado, a pena foi estabelecida. Sabe qual foi a pena estabelecida? Morte. Só que na hora dele ser crucificado, Cristo tomou o seu lugar, levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos declarados culpados. Deus não passou a mão na nossa cabeça, ele não disse que a gente é inocente dos nossos erros, ele disse: você é culpado, mas a pena por você já foi paga, e como a pena já foi paga, você é justificado. É isso que é o processo da cruz, irmãos. Isso é o resumo da cruz. A história da cruz é a história da nossa condenação, com outro suportando a pena no nosso lugar. Cristo não morreu à toa, Cristo morreu porque eu tinha que estar lá. Então, queridos, o homem com Cristo, ele não é visto por Deus como um pecador, ele é visto por Deus como um redimido. O homem com Cristo, entre o homem e Deus, existe a imagem de Jesus, de modo que quando Deus, o Pai, olha para o homem, ele vê a marca da mão de Cristo, ele vê a marca do pé de Cristo, ele vê o sangue de Cristo, e nos vê santos, justificados, sarados, perdoados, porque Deus não está olhando para nós como pecadores, ele está olhando para nós com Cristo. De modo que o nosso status, irmãos, não é pequeno nos céus, de modo que a nossa condição não é pequena. Os anjos assistem diante de Deus, mas os anjos não são filhos de Deus. Contudo, em relação ao homem, ele diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, porque estes não nasceram da vontade da carne ou do homem, mas nasceram de Deus. Aleluia.
E é por isso que ele falou para Nicodemos: Nicodemos, você é certinho, você cumpre os mandamentos, você é um cidadão exemplar, mas eu tenho uma má notícia para te contar: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. A divindade precisa passar a habitar dentro do seu coração, o Espírito Santo precisa te tornar uma nova criatura, é a única chance de você se relacionar com Deus. Esse é o coração da doutrina, irmãos. Já falei aqui da justificação, agora eu estou falando já do novo nascimento, também chamado de regeneração. Aleluia. Essa é a nossa condição, nós somos filhos. É por isso que Paulo vai dizer: se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Deus reservou para Cristo em toda a criação foi reservada para nós, porque nós somos co-herdeiros. Você sabe o que é um co-herdeiro? 3 irmãos, tem um pai, o pai falece. Enquanto os bens do pai não é partilhado, esses 3 irmãos são chamados de co-herdeiros. Eles são igualmente herdeiros desse pai. Quando a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, ela está dizendo: tudo que Deus reservou para o filho dele, ele reservou para nós também. Essa dignidade não é pequena. Essa dignidade não é pequena. Essa dignidade não é pequena. Aleluia. Essa dignidade não é trivial. Só que ela é uma dignidade posicional. Essa é uma condição posicional. Essa dignidade que nós recebemos de filho, ela tem a ver com uma posição que Deus nos colocou por graça e misericórdia. Mas ela nada tem a ver com a dignidade comportamental. E aqui eu quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 4, versículo 1, que é o versículo que eu falei no início, e depois falei: não, calma, não é esse agora não, vai lá para frente, para o livro de Apocalipse 5, mas agora é Efésios 4, 1, Efésios capítulo 4, versículo 1, você que está em casa, abra sua Bíblia também, não deixe de participar desse estudo. O que está escrito? Vamos ler todos juntos no 3? Você que está em casa vai ler também, estou esperando você achar. Efésios capítulo 4, versículo 1. O que está escrito? Todos no 3, 1, 2, 3. Opa, andeis de maneira digna, como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Irmãos, o livro de Efésios, ele se divide em 2 partes. O capítulo 1, 2 e 3, que fala do plano da salvação. No capítulo 1, Paulo vem falando acerca do plano eterno de Deus, que ele nos estabeleceu antes da fundação do mundo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para louvor da sua glória. Fala também que no momento que nós cremos, recebemos o selo do seu Espírito. No capítulo 2, ele fala de como Deus nos amou, que ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E conclui no versículo 8, pela graça sois salvos, por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. No capítulo 3 ele vem falando que Deus quebrou o muro de separação que existia entre Israel e a igreja. Então ele fala acerca do plano eterno de salvação, de como essa salvação é extraordinária, no capítulo 1, 2 e 3. E no capítulo 4, 5 e 6, Paulo se preocupa em ensinar como um salvo deve viver. Capítulo 4 e 5, 6 de Efésios são instruções de como um salvo tem que se comportar. E ele ensina: aquele que roubava não roube mais, antes cada um trabalhe para ajudar quem tem necessidade. Ele ensina: irei-vos, mas não pequeis, que não se põe um sol sobre a vossa ira, ou seja, não durma com raiva, porque você pode acordar amargurado. Ele dá várias instruções de como o marido tem que tratar a esposa, como a esposa tem que tratar o marido, como o filho tem que tratar os pais. Efésios capítulo 4, 5 e 6 são instruções sobre como um salvo se comporta. E o versículo de transição do capítulo 1, 2 e 3, que é o plano eterno da salvação, para o capítulo 4 e 5 e 6, que é como um salvo se comporta, é o capítulo 4, versículo 1, que diz: portanto, irmãos, eu rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, eu, preso do Senhor, que vocês se apresentem de maneira digna da sua vocação. Andem de maneira digna da vocação com que vocês foram chamados. Quando vocês foram salvos, vocês receberam uma dignidade posicional. Porém agora, eu quero que vocês
adquiram uma dignidade comportamental. A maneira de viver de vocês precisa ser compatível com a grande salvação que vocês receberam. É isso que o versículo 4:1 está falando, irmãos. Precisamos andar de maneira digna. Aqui essa dignidade é comportamental. Aleluia. Nós vamos ver Paulo falando essa mesma coisa em outros textos. Por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele fala: vocês estão passando por essas provas, vocês estão passando por essas lutas, porque por causa da justiça de Deus, que quer fazer vocês dignos da salvação com a qual vocês foram chamados. Às vezes, irmão, a salvação é para dignificar o crente. Eu falei sobre isso aqui semana passada. Quem assistiu a pregação da semana passada está começando a fazer um elo com a pregação de hoje. Paulo também fala aos Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, que ele roga a Deus para que Deus abra os olhos do entendimento da igreja de Colosso, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Nós vamos ver Paulo repetir a mesma coisa em Filipenses 1, 27, somente devei-vos portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. O que Paulo está falando? Vocês receberam pela graça uma salvação extraordinária, agora é momento de viver de maneira digna desse presente extraordinário. Você não precisou fazer nada para alcançar a posição de filho, mas você pode fazer muito para viver como um filho digno. É isso que Paulo está ensinando. É isso que Paulo está ensinando. E aqui eu quero fazer o elo com a mensagem da semana passada, porque essa mensagem é a continuação da semana passada. Lembra que eu li para vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10? E eu disse para vocês em 1 Coríntios capítulo 9 e 10 que Paulo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, porém, pela graça de Deus sou o que sou, porque trabalhei muito mais do que os outros apóstolos, ou os que vieram antes de mim, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo estava dizendo? Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu era um perseguidor, mas pela graça de Deus, eu tive a chance de não ser identificado como um perseguidor, mas de ser identificado como um perseguido por amor a Jesus. A mesma oportunidade que Ele me deu é para errar, Ele me deu em dobro, em triplo, em quádruplo, para eu fazer o que é certo, para que a minha história não ficasse marcada pelos meus erros, para que a minha história não ficasse marcada pelos meus defeitos, mas para que a minha história ficasse marcada pelo que Deus operou em mim através da graça. Eu lembrei para vocês que Ele fez a mesma coisa com Zaqueu, quando o Zaqueu disse: hoje eu vou restituir quem eu roubei 4 vezes mais, e metade dos meus bens eu darei para os pobres. Ele fez a mesma coisa com Pedro. Pedro teve a oportunidade de negá-lo 3 vezes, e quando Jesus se encontra com Pedro na praia, Jesus pergunta: tu me amas? Pedro responde: eu te amo. Jesus pergunta: tu me amas? Ele responde: eu te amo. Jesus pergunta: você me ama? Ele diz: mestre, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Por que Jesus fez isso? Porque da mesma forma como Jesus deu oportunidade para ele negar 3 vezes, Jesus deu oportunidade para ele confessar 3 vezes. Deus, irmãos, está a todo momento trabalhando para restaurar a nossa dignidade, de modo que nós não sejamos conhecidos pelo que fomos um dia, mas pelo que a graça de Deus é poderosa para fazer nas nossas vidas. Deus trabalha para restaurar a nossa dignidade. E sabe por quê, irmãos? Ele faz tanta questão de restaurar não apenas a nossa história passada, mas também redimir a nossa história futura, para que nós possamos ser havidos dignos, não porque Ele precisa da nossa dignidade para nos salvar. A salvação é pela graça, por intermédio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não é para salvação. Deus quer restaurar a nossa dignidade, porque Ele tem planos extraordinários para a nossa vida, e Ele quer que a gente ande de cabeça erguida diante dos homens. Deus tem planos extraordinários para a nossa vida. Ele não quer que a gente ande de cabeça baixa, vivendo debaixo de fardo de culpa, vivendo debaixo de fardo de lembranças, de erros, de equívocos. Deus não quer que você ande debaixo desse tipo de fardo. Ele quer que você ande de cabeça em pé. E por quê? Tanto pela obra que Ele tem na sua vida no tempo presente, quanto também pela obra que Ele tem na sua vida
para o futuro. E aqui vai algumas informações que eu não sei se você conhece. Aleluia. Existe no céu, irmãos, um trono que está acima de todos os seres. Todos. Eu tenho falado sobre esse texto de Isaías capítulo 14, Isaías 14, versículo 12 em diante com vocês, nas lives de segunda-feira, que é aquele texto que diz que Satanás olhou para o céu e disse: subirei aos altos céus, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Olha o que ele diz, ele não diz que queria ser mais do que Deus, ele diz: colocarei o meu trono na banda do norte e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria estar no mesmo patamar que Deus, era isso que ele queria. Sabe por que o capeta te odeia? Sabe por que o diabo quer destruir a tua vida? Sabe por que o plano de Satanás 24 horas é rodar ao teu redor, buscando te tragar, esperando uma brecha para atacar você, sua casa, sua família e te trazer sofrimento? Sabe por que o diabo ele é focado nisso, ele não abre mão de tentar nos destruir? Porque tudo que ele sonhava, que era ser como Deus, que era se assentar no trono do lado de Deus, Deus vai dar para mim e para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aleluia. O trono do Filho é ao lado do trono do Pai, é por isso que diz que ele está à destra do Pai. O Filho está sentado do lado do Pai, e o Filho está dizendo: vença, vença, não deixa as barreiras te impedirem, não deixa a vontade de pecar te impedir, não deixa a tribulação te impedir, não deixe os desejos do mundo te impedir. Existe uma recompensa extraordinária para a tua vida. Você vai se assentar no meu trono, assim como eu me assentei no trono do meu Pai que está nos céus. Tem honra para a tua vida, tem glória para a tua vida, mas me pisam tanto, Senhor, me humilham tanto, Senhor. Olha aquela vizinha, o que ela fala de mim, olha aquela cunhada, o que ela fala de mim, olha minha sogra, o que ela fala de mim. Não se preocupa, seja fiel, o tempo da exaltação de Deus vai chegar na tua vida, Ele vai te levar em lugares que você não é capaz de imaginar. Aleluia, aleluia. Você vai se assentar, irmãos, aonde Satanás queria se assentar. Aí você pensa: só por isso que ele está com raiva de mim? Não, tem mais. Satanás queria reinar no céu, mas é dito que nós vamos reinar com Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, vou só selecionar a parte principal: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém. Ele nos fez reis e sacerdotes. Você sabe por que Apocalipse 1, 5 e 6 fala que nós seremos reis? É só você olhar Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Nós vamos reinar na terra. Pastor, nós vamos reinar hoje, pastor. Moro na comunidade, pastor. Não mando ninguém no meu trabalho, eu sou a parte mais baixa da minha empresa. Eu ocupo o cargo mais baixo. No reino não mando ninguém, pastor. Não mando nem mim. Não se preocupa não, irmão. Vai chegar um dia que você será rei na terra. É a palavra que diz, não sou eu que digo. A gente vive por esperança. O reino de Deus um dia vai se manifestar em plenitude. E você quer ver como é que vai ser na terra? Apocalipse 5, 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Pastor, quando que vai ser isso, pastor? Está lá em Apocalipse capítulo 20. Sabe o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, irmãos? Quando Jesus descer, ele vai destruir as nações que estão cercando Israel. Sabe quem vai descer com ele? Com o corpo glorioso, com o corpo redimido, aleluia, com o corpo transformado, eu e você.
nós vamos descer com ele, do lado dele. Quando a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará, porque assim como um raio sai do oriente e vai para o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, todo olho verá. Quando ele estiver descendo, irmão, ele não vai descer sozinho não, os exércitos dele vão descer com ele. A Bíblia fala de exército de anjos, mas a palavra anjo é mensageiro, são todos os enviados. O exército de anjos ali de Apocalipse 19 é toda a igreja que vai estar descendo com ele nos ares. Nós vamos descer com Cristo, vamos derrotar os inimigos de Israel, e Cristo vai estabelecer conosco um reino em Jerusalém, e vai dominar por 1000 anos sobre toda a terra. 1000 anos sobre toda a terra, toda a terra. 1000 anos sobre toda a terra. 1000 anos sobre toda a terra. 1000 anos. E aí ele diz assim: vocês vão reinar sobre as nações. Sabe o que vai acontecer? Eu já ensinei isso aqui nessa igreja num domingo à noite. Aleluia. Sabe o que vai acontecer, irmãos? A Bíblia diz que nós vamos reinar sobre as nações, Apocalipse 2, versículo 26 e 27. É o que está escrito. E eu creio no que está escrito. Vai continuar tendo gente no mundo, pastor? Claro que vai. Porque a Bíblia diz que quando vier a 7ª trombeta, a 6ª trombeta, 1/3 da terra vai morrer. E os outros 2/3 vão continuar na terra. Vai continuar, pastor, tendo McDonald's? Provavelmente. Vou poder comer, pastor? Não sei, provavelmente. Não me pergunta detalhe demais não, irmão, que eu não falo além do que está escrito. Eu sei que Jesus, depois de ressurreto, torrou um peixinho e um pão em brasa, enquanto os discípulos estavam vindo de barco, e ele comeu com os discípulos. Se Jesus comeu, se está escrito que vai ter um banquete, eu acredito que vai ter comida. Aleluia, crente que gosta de comer, né, irmão? Nós somos famosos no mundo por 2 coisas. Crente de verdade, irmão, ele é conhecido por duas qualidades. A primeira, ele é chato, porque ele só vive falando de Jesus. É assim que o mundo conhece o crente. E a segunda, crente come muito. 2 características do crente. Irmão, se Deus fez um povo assim, comilão desse jeito, Ele vai deixar da eternidade a gente sem comer, irmão? Eu creio que não. Mas vamos voltar para o foco principal da palavra. Nós vamos reinar com Ele. Nós vamos reinar com Ele. Aonde, pastor? Nas nações. Vai continuar tendo presidente, governador, prefeito, desembargador. Você hoje que acha que você não é ninguém, que ninguém te vê, que ninguém se importa com você, não se preocupa não. Tem um lugar no reino de glória para você. Aleluia. Tem um lugar no reino de glória para você. Essa é a esperança que nós temos. Falamos tão pouco disso, irmão, que quando eu prego isso em algum lugar, o pessoal fica assustado. Rapaz, nunca ouvi isso, pastor, mas está tudo escrito. Acabei de citar todos os versículos. Então, irmãos, outro motivo porque Satanás não gosta de você, porque você vai reinar. Tudo que ele queria fazer, Deus vai te dar. Você vai se assentar no lado do trono dele, de Deus, como ele queria ser semelhante a Deus. Você vai reinar com Cristo, como ele queria reinar também. Terceiro lugar, 1 Coríntios capítulo 6, fala acerca de 2 irmãos, que um estava processando o outro. Aí Paulo manda uma carta para ele dizendo: que vergonha, você não tem vergonha não de um irmão processar o outro? Não tem homem sábio no meio de vós que possam julgar as suas demandas? Vocês precisam levar a causa para o ímpio julgar. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Aleluia. Os anjos que se rebelaram com Satanás, irmãos, e se tornaram demônios que hoje oprimem a humanidade. Sabe quem vai dar a sentença para eles? Nós, juntamente com Cristo. Aleluia. E tem um motivo pior, que Satanás vai ficar com mais raiva de tu agora, porque ele não suporta esse versículo. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus suscitaria da semente da mulher um que pisaria na cabeça da serpente.
Aleluia. A Bíblia diz que Cristo tomou as chaves da mão de Satanás, e ele disse: o príncipe desse mundo já está julgado. Por causa de Cristo, a sentença de Satanás já foi decretada. Mas você pensa que Jesus vai pisar na cabeça de Satanás sozinho? Se você conhece esse versículo, e você vai dar um glória a Deus. Se você não conhece esse versículo, você também vai dar um glória a Deus. Romanos capítulo 16, versículo 20: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aquele que perturba a tua casa, aquele que perturba a tua família, aquele que tenta te oprimir, tenta te destruir, um dia vai ser esmagado debaixo dos teus pés. Satanás sabe que os dias dele estão contados, irmãos. O trono que ele queria ter vai ser dado para mim e para você. O reino que ele queria ter vai ser dado para mim e para você. O julgamento dele vai ser decretado por mim e por você, juntamente com Cristo. É por isso que ele precisa restaurar a minha e a tua dignidade, irmãos. Como é que você vai dar a sentença para os anjos que caíram? Como é que você vai dar a sentença para Satanás, se você faz tudo o que ele manda você fazer? A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Você mente. A Bíblia fala que o ladrão veio para roubar. Você, quando tem a oportunidade, pega alguma coisinha, um troco a mais, para falar por baixo. Como é que você vai ter dignidade de olhar ele face a face e dizer: você está condenado? É por isso que também Deus está instaurando a tua dignidade. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O teu bem, irmão, está muito além do teu bem presente. O teu bem geral, futuro, é muito superior ao que o teu bem presente. E às vezes, para consertar algumas coisas na tua vida, Deus precisa apertar o parafuso. Aí você geme e chora, falando: eu vou sair da igreja, porque nada dá certo na minha vida. E está Jesus lá do céu: eu estou restaurando a tua dignidade, eu estou te fazendo uma pessoa mais forte, eu estou reconstruindo os teus sentimentos, eu estou reconstruindo as tuas forças. Só que para isso, às vezes, eu preciso apertar um parafuso ou outro que está frouxo. Deus está trabalhando para restaurar a nossa dignidade, irmãos, porque nós vamos julgar Satanás e os seus anjos. Só que vem o maior drama agora. Aleluia. Vem a parte mais dramática que você precisa saber também. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, no 3 fala que nós vamos julgar os anjos, mas em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, fala que nós vamos julgar os homens. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, João viu tronos, e João viu aqueles que se assentariam para julgar. Não é, o pai está no céu, o filho vai descer na terra. Se o filho fosse julgar sozinho, teria um trono. Só que João vê em Apocalipse 20, versículo 4, tronos, e aqueles que se assentariam para julgar. E em 1 Coríntios capítulo 20, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Pastor, coloque isso de maneira mais prática para mim. Você vai julgar o seu vizinho e vai decretar a sentença dele se ele não aceitar Jesus. Você vai julgar os teus parentes que não quiseram aceitar Jesus. Você vai julgar os teus colegas de trabalho que não quiseram aceitar essa tão grande salvação. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Como é que você vai olhar para eles e vai dizer: condenado? Ah, pastor, mas eu não vou ter coragem de fazer isso. Vai sim, sabe por quê? Porque está escrito que vão se abrir o livro e os livros. Tudo que foi feito em oculto vai ser revelado. E quando tudo que foi feito em oculto, irmão, for revelado, ficar nu e patente aos olhos de todos,
Ninguém vai achar que Deus é injusto. Ninguém. Ninguém vai chamar Deus, isso é injustiça, condenar essa pessoa. Não. Porque tudo que ela fez vai ficar nu e patente. Todos verão tudo que ela fez escondido, se ela não tiver sido perdoada. Por que, pastor, se ela não tiver sido perdoada? Tem o livro, os livros. O livro é o livro da vida. Quem tiver com o seu nome escrito do livro da vida, irmãos, já teve os seus pecados perdoados. Os livros contêm os pecados da humanidade. Todo aquele que está no livro da vida teve as páginas dos livros que relatam os seus pecados apagados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então você já tem a dignidade de filho, você já está sendo reservado para no juízo você ser juiz. Agora Deus quer restaurar a tua dignidade, Ele quer te fazer um ser humano melhor, Ele quer te fazer um ser humano melhor, Ele quer fazer da sua parentela toda, da sua casa toda, entre todos os teus irmãos, Ele quer te transformar no melhor filho, no que mais cuida de papai e de mamãe. Entre todos os teus parentes, Ele quer fazer de você, em vez do brigão, o pacificador, em vez da pessoa que vive misturada em conflito, achando que a culpa é de todo mundo, Ele quer ver você reconciliando pessoas, porque naquele grande dia você vai condenar, você vai decretar a sentença de pessoas que vivem em confusão. Se você vive em confusão, irmão, como é que você vai ter coragem de olhar na face daqueles que você vai condenar por viver em confusão? Irmão, a gente não está falando de teoria, irmão, isso aqui não é historinha da carochinha, isso aqui, irmão, não é desenho animado, isso aqui não é historinha de fantasia, isso aqui vai acontecer. Você consegue se imaginar olhando para aquela pessoa com quem você está brigado e dizendo: você está condenado, porque aquela pessoa fez algo menos grave do que você fez e ela sabe do teu erro. É por isso que Deus está trabalhando para restaurar a nossa dignidade, aleluia. E é por isso que no meio do caminho tem algumas peneiras, irmãos. É necessário que alguns que estão entre nós saiam do meio de nós, porque não são dos nossos. João falou isso. Tem algumas pessoas que não querem ter a sua dignidade restaurada, eles amam o pecado. Eles se apegaram, se aferraram ao pecado, eles não querem largar o pecado. Aleluia. Quando nós ceamos, irmãos, nós lembramos que Cristo ressuscitou? Sim, amém. Mas quando nós ceamos, nós também lembramos que Ele morreu por causa dos nossos pecados. A nossa dignidade de filhos não provém de nós, provém dEle. Isso aqui, irmãos, é a recordação de que se nós fôssemos santos, Ele não precisava ter morrido. Quando a gente ceia, a gente tem que se examinar, sabe por quê? Porque a gente tem que toda hora lembrar que a gente só está aqui por causa da morte dEle, porque Cristo morreu por nós, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que Paulo diz: aquele que come e bebe indignamente, olha essa palavra de novo, meu querido. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não entendendo, não discernindo o que é a comunhão, o que é o corpo do Senhor. Ah, pastor, eu falei alto com a minha esposa em casa, então eu não posso cear. Não, irmão, olha aqui, examine-se, pois, o homem assim mesmo e coma. Não é porque você pecou que você não pode cear, senão ninguém aqui vai cear, concordamos? Esse não é o problema. O problema é cear indignamente. E aqui a gente está falando de pecados de escândalo, e estamos naquele contexto de 1 Coríntios 11, falando de pecados de divisão dentro da igreja. O contexto ali é de divisão. Então quem não pode cear, pastor? Quem pratica algum pecado de escândalo, porque está manchando a dignidade do corpo de Cristo. Em segundo lugar, quem está brigado, não é quem brigou, é quem está brigado. Ouça, não é quem brigou, é quem está brigado. Você pode brigar e fazer as pazes, você pode brigar e se reconciliar, você pode brigar e ficar tudo bem. É quem está
Obrigado. Com quem, pastor? Com qualquer pessoa. Não pode cear. Porque quem come e bebe indignamente não come e bebe para sua própria salvação, come e bebe para a sua própria condenação. Cristo morreu para que nós pudéssemos ser um. E quando você não é um e come, você está cuspindo no sacrifício de Jesus, dizendo não serve para nada. Pastor, então eu preciso ser digno da salvação? Não. Eu preciso retocar isso. Eu preciso ser digno da salvação? Não. Não é possível ser digno da salvação. Não é possível ser digno da salvação. Então tem que ser digno de quê, pastor? Você precisa ser digno de ter sido salvo, ou procurar viver de maneira digna por ter sido salvo. Não é merecer a salvação, irmão, a conta é muito cara. É você querer pagar uma dívida de 10 milhões ganhando R$1.000 por mês. Sabe quando você vai pagar? Nunca. Não é merecer ser salvo, você já é salvo. Se você ainda não é salvo, você tem que se converter, se arrepender dos seus pecados para Jesus te salvar. Mas eu parto do pressuposto que você já é salvo. Aí quem já é salvo passa a procurar viver de maneira digna da sua vocação. E aqui eu concluo a palavra da semana passada, porque a graça de Deus para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que os outros apóstolos, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Essa graça permitiu que eu escrevesse uma nova história. E é isso que você está fazendo aqui hoje. Eu quero que você olhe para alguém agora, não precisa dar a mão. Eu quero que você olhe para alguém agora e fale para ela: você está escrevendo uma nova história. Eu quero que você olhe para ele e diga: você está escrevendo uma nova história.